tema que eu queria falar com vocês nessa noite era sobre quebrando heranças familiares, quebrando heranças e ciclos familiares. Eu gostaria de falar assim com você sobre alguns padrões que precisam ser quebrados na nossa família. Algumas heranças que nós recebemos. Quando se remete, se fala de uma herança, primeiramente você pensa em algo que vai ser agregado, algo que vai ser acrescentado, algo de bom. Em alguns casos, algumas heranças dão uma baita dor de cabeça, dão problemas familiares. Mas na maioria, a gente pensa em algo bom que vai ser acrescentado. Já pensou alguém dizer para você, te ligar nessa hora e dizer: olha, você tem uma grande herança para receber? Quem não gostaria disso? Todos gostariam. Mas eu gostaria de falar para você que existem heranças que elas são muitas vezes algo ruim na nossa vida. Existem heranças que, além de impedirem o nosso crescimento, dão legalidades para que o inimigo possa tocar nas nossas vidas, tocar na próxima geração. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. E por isso que algumas heranças precisam ser tratadas e quebradas para tirar o direito que muitas vezes o inimigo tem para tocar nas nossas vidas. E algumas heranças serão quebradas hoje, e ciclos serão quebrados, e Deus vai levantar valentes nessa noite. Quem é valente aqui e se posiciona por sua família, diga amém. Deus vai te levantar como valente nesta noite, para que você se levante pela sua família, para que nada que tenha sido colocado de forma involuntária na sua vida te impeça de crescer, de avançar, de ter uma família feliz, de ter um lar feliz, de ver as próximas gerações sendo alcançadas. Mas para isso alguns valentes precisam se levantar. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 6, no versículo 14. Eu acredito que o Senhor vai fazer algo poderoso nessa noite. Eu vou dizer para você por que eu acredito isso. Eu vinha vindo no carro, quando eu saí da minha casa, tem uma subida assim que eu subi, eu já desliguei, o som do carro parece que ecoou no meu ouvido, eu desliguei o rádio, falei, eu não quero nem ouvir música. E quando eu peguei a primeira avenida, já comecei a orar, comecei a repreender, e vim desde casa aqui até a porta da igreja orando, repreendendo. E quando eu chego aqui, que eu vou olhar a minha ministração, quem disse que abria? Falei, Jesus amado. E aí me deu uma convicção tão grande que o inimigo, ele quer realmente atrapalhar. Ele não quer que nós sejamos libertos, ele não quer que algumas heranças sejam quebradas, ele quer que nossas famílias tenham ainda legalidade para que ele possa agir, mas hoje nos levantaremos como valentes e colocaremos esse gigante por terra em nome de Jesus. Amém? Quem está preparado para isso? Juízes capítulo 6, no versículo 14, diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse, para ele é Gideão, e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da minha casa, da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Deus estava falando para Gideão, e Gideão estava recebendo um chamado de Deus para que ele fosse usado. Deus estava falando para Gideão: Gideão, eu vou usar você, você será uma bênção. Gideão estava moendo trigo no lagar. Lagar não é lugar de moer trigo, lagar é lugar de moer uva. Mas como os inimigos roubavam toda a semente, ele estava lá moendo aquele trigo, protegendo a semente, se posicionando. Ele não estava acovardado, não estava se escondendo, estava lá. E Deus diz para ele: vai nessa tua força. E ele responde o que para o Senhor? O que ele responde a Deus?
Senhor, eu não posso. Deus estava dizendo: Gideão, vai nessa tua força. Homem valente, vai nessa tua força. E ele estava dizendo: Senhor, eu não posso. Eu não consigo. E ele estava dizendo: por quê? Porque a minha família é a menor. A minha família é a mais pobre. E por isso eu não posso. Ele estava dizendo o que para Deus? Deus, a minha família não fez nada de relevante até hoje. Minha família não tem riquezas, ela não tem grandes conquistas, e baseado no que a minha família foi até hoje, eu olhando isso, tendo essa visão, eu não consigo imaginar que o Senhor possa fazer algo grande na minha vida, porque eu sou o menor da minha casa e eu vim da menor família. Baseado naquilo que a família dele era, ele duvidava daquilo que Deus poderia fazer. Ele estava dizendo que o que a família dele era naquele momento, o que os antepassados dele foram antes, o lugar da onde ele vinha, era relevante para que ele não pudesse fazer aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. E é isso que eu gostaria de falar para você. Que muitas vezes, aquilo que nossa família é nos dias de hoje, e quando eu falo da nossa família, eu não falo somente você e sua esposa, você e seus filhos, eu falo a sua família, a sua geração, aquilo que os seus antepassados foram. Isso pode sim interferir naquilo que você é hoje. Nas suas conquistas pode haver ainda uma interferência. Mas Deus, Ele ignora aquilo que Gideão estava falando. Ele não ignora aquilo que a família de Gideão era. É como se ele dissesse: sim, Gideão, a sua família é a menor, você é o menor, a sua família é a menor, a mais pobre de Manassés, mas isso é relevante para mim, por quê? Porque eu sou contigo. Você pode repetir comigo: Deus é comigo? Mas repete como alguém que tem convicção que Deus é comigo. Diga assim: Deus é comigo. Agora olha para quem está só e diz: Deus é contigo, meu irmão. O que faz a diferença, e é isso que eu quero que você entenda nesta noite, que o que faz a diferença não é o que a sua família foi, mas sim se o Senhor é contigo nesses dias, se a presença de Jesus é real na sua família, se as suas gerações estão sendo consagradas ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Gideão se acha pobre, Gideão se acha sem valor, mas Deus estava chamando ele de valente. Vai nessa tua força, por quê? Porque eu sou contigo. O que fazia toda a diferença era a presença de Deus. Gideão se achava pobre, Gideão se achava derrotado. Essa era a leitura que Gideão tinha da sua família. E se eu perguntar para você hoje, qual a leitura da sua família hoje? Gideão disse para o Senhor: Senhor, a minha família é a mais pobre, a minha família é a menor, eu sou o menor. Talvez hoje você tivesse que dizer para o Senhor, diante do propósito que Deus tem para você e para a sua família. Você viu o testemunho dela aqui? Ela começou, os pais recomeçaram, hoje 3 células dentro da casa, ela sonhando com os 12, Deus tem propósito sim, para usar toda a nossa família. Mas hoje qual seria a leitura que você diria para o Senhor? Senhor, a minha família é a mais pobre, a minha é a menor, mas para piorar, Senhor, na minha família ainda tem idólatras, na minha família ainda tem pessoas com vício, Senhor, na minha família ainda ela está perdida. Qual a leitura da sua família hoje? Na minha família o vício está perdurando, está ditando as regras, o adultério, o casamento infeliz. Qual a leitura da sua família hoje? Isso sim pode interferir, mas interferiria até hoje,
Hoje quebraremos heranças e ciclos na nossa família. Hoje você poderá dizer: o Senhor é comigo e com a minha família. Você que orou pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu pai que não é convertido, você vai poder dizer: sim, o Senhor é com o meu irmão, o Senhor é com o meu pai, o Senhor é com a minha mãe. A partir de hoje, não importa o que nós fomos, mas sim o que nós seremos a partir de agora. Amém. Heranças ruins e não tratadas, elas podem trazer derrotas, consequências e legalidades. E eu quero mostrar para você, quem está entendendo até agora, diga amém. Eu quero mostrar para você na palavra que nós recebemos heranças, e as heranças elas têm legalidade mesmo nós estando na presença de Deus, mesmo nós estamos servindo a Deus. Se elas não forem tratadas, elas têm legalidade, elas podem agir na nossa vida e nas próximas gerações. Gênesis 12, se você puder abrir a palavra em Gênesis 12, no versículo 11. Quando você pega Gênesis 12, versículo 11, a palavra diz assim: e aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida? Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Sabe de quem que está falando? Abraão. Abraão, o pai da fé. E o que Abraão fez? Ele mentiu. Ele abriu uma legalidade. Abraão mentiu. Agora veja lá em Gênesis, para você ver como o erro de um pode trazer legalidade para outra geração. Quem é o filho de Abraão? Repita comigo: Isaac. Gênesis 26, versículos 6 e 7 diz assim: então habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. A postura de Abraão interferiu na postura de Isaac. Agora você vai dizer que Isaac mentiu porque viu o pai mentindo. Quando Abraão mentiu, Isaac ainda não tinha nem nascido. Mas o erro de Abraão gerou consequência na vida de Isaac. E aí, quando você lê um pouquinho mais para frente, ali em Gênesis 12, 18, diz assim: então chamou o faraó Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Porque o faraó achou bonita a Sarai e mandou levá-la. Aí Deus colocou pragas, colocou enfermidades lá no faraó, para que ele não tocasse em Sara. E aí o faraó diz assim: por que me fizestes isto? Por que não me disseste que era tua mulher? Faraó, ele dá uma pegada em Abraão, diz: por que você mentiu para mim? Porque se o faraó ou qualquer outro homem tivesse se deitado com Sarai, o que seria da próxima geração? O que seria de Isaac? Sendo que Isaac ainda assim herdou uma herança espiritual. Existem heranças, e sobre isso que eu estou falando com você nesta noite, sobre heranças espirituais que têm legalidades na nossa vida. Isso precisa ser quebrado, amém? Quem concorda com isso, diga amém. Elas precisam ser quebradas na nossa vida. E o grande problema aqui mesmo assim, Abraão continuou ofertando ao Senhor. Abraão continuou sendo o pai da fé, recebendo promessas, e ele recebeu o seu filho, teve grandes coisas, mas aquilo nunca foi tratado. Abraão nunca se arrependeu daquela mentira, aquela mentira nunca foi tratada. Assim como nunca foi tratado na vida e nunca foi quebrado essa herança na vida de Isaac.
E aí você acha que parou por aí para você ver que tem mais consequências? Quem são os filhos de Isaac? São Esaú e Jacó. Esaú acabou casando com uma mulher de um povo que não era do agrado do seu pai. E Jacó era conhecido como mentiroso, como enganador, alguém que mentira. A Bíblia fala que a maldade dos pais é visitada nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor, mas as bênçãos do Senhor acompanham até 1000 gerações, amém? E é essa bênção que nós vamos buscar nessa noite. É essa bênção que nós vamos buscar nessa noite. E quando existe uma herança não tratada, uma influência, um ciclo que não foi tratado, ele acaba gerando, ele acaba atacando a próxima geração. Ele acaba gerando no inimigo um modo operante, onde o inimigo sabe exatamente aonde ele pode nos atacar. Porque no nosso DNA está lá lacrado aquela herança espiritual que está vindo. E ele começa a criar novos costumes. E de repente nós começamos a ver dentro de um lar cristão, dentro de pessoas que a família toda serviam a Deus, de repente começam a acontecer novos costumes. Na minha família nunca ninguém bebeu, de repente começa a beber. Na minha família nunca ninguém se separou, começa a se separar. Por quê? Porque está havendo legalidade. Isso precisa ser quebrado e precisa ser tratado. E aí você pensa assim, ficou somente em Esaú e Jacó? Não, quando você pegar Gênesis capítulo 38, vai falar a respeito de alguns filhos de Jacó. Entre um deles fala a respeito de Judá. Judá, filho de Jacó. Judá se casa com uma mulher, de novo mentira, de novo mulher. Se casa com uma mulher de um povo que não agradava o seu pai. Aí ele teve 2 filhos que também não agradaram a Deus, e os problemas foram semelhantes. Um deles que quando ia se deitar com sua esposa, na hora ali tirava o coito para fora, e Deus não se agradou disso e o matou. Aquele erro de Abraão continuava vindo geração após geração. E aí Judá, quando viu seus 2 filhos mortos, um deles era casado com Tamar, ele pegou e falou assim: eu vou esconder Tamar até que o meu filho mais novo, o nome dele era até que meu filho mais novo, ele tenha idade para casar, eu vou escondê-la, e quando tiver na hora ele vai casar com ela e vai se resolver. Aí um certo dia ele sobe, e sabendo Tamar que o seu sogro estava vindo, ela se finge de ser uma prostituta e o espera no caminho. E ele vendo que ela era muito bonita, se interessou por ela. E nisso, na hora ali do ato, ele entregou um bordão para ela. E logo em seguida, meses depois, ele recebe uma notícia. Ela estava com um véu, ele não sabia que tinha se deitado com sua nora. Ele recebe uma notícia: olha, a sua nora está grávida. A sua nora está grávida. Aí ele fala: tira ela para fora, quem a engravidou também, coloca para fora, temos que queimá-lo na fogueira. E ela diz: não, preciso falar primeiro com o meu sogro. E quando ela se apresenta diante do seu sogro, lá estava o bordão. E ele descobriu que quem tinha engravidado a sua nora tinha sido ele. O erro de Abraão, o erro de Isaac continuavam tendo consequências nas próximas gerações e nas famílias. Quem está entendendo até agora, diga amém. Eu sei que são várias passagens, que são várias situações, mas para ficar ainda mais complicado, o filho de Judá e Tamar se chamava Pérez. E sabe quem era descendente direto de Pérez? O rei Davi. E quando nós pegamos o rei Davi, nós vemos que ele cometeu o mesmo erro, que aquela legalidade continuava vindo. Se deitou com Betseba. E sabe quem era o filho de Betseba e Davi?
O rei Salomão. Sabe quantas mulheres o rei Salomão teve? Mais de 1000 mulheres. E lá em 1 Reis, capítulo 11, diz que o rei Salomão, olha, não é Salomão, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, teve moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas e etéias. E sabe quem era esse povo, o qual ele teve 1000 mulheres desse povo? Eram os descendentes de Ló, que eram lá de Sodoma e Gomorra. E quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Deu uma volta e voltou lá no começo. Ciclos e heranças não tratadas e não quebradas dão legalidade para o inimigo agir nas próximas gerações. Talvez, por que eu pedi para você orar pelos seus filhos, orar pelo seu cônjuge, orar pelo seu familiar? Porque talvez existem situações na sua família de pessoas que estão passando por dificuldades, passando por lutas, que são consequências de heranças e ciclos que nunca foram tratados e nunca foram quebrados. Mas nesta noite o Senhor vai te levantar como Gideão, amém? Quem vai ser como Gideão e vai quebrar esses ciclos na sua família? Eu estava semana passada na célula, eu fiquei admirado, o pastor Mauro contando. Eu sei que muitas pessoas não conhecem o pastor João Ribeiro. Mas pastor João Ribeiro, sim, ele é pastor dessa igreja. Ele é um dos patriarcas dessa igreja, junto com o apóstolo Nelson, que começaram tudo isso aqui, que quebraram as primeiras pedras, que estavam ali juntos, e ele sempre cuidando do seu pastor. E o pastor Mauro contava na semana passada que toda a família dele, todos os filhos, os netos, tem bisnetos já, pastor? Não? Todos os filhos, todos os netos, todas as gerações servem ao Senhor. Por quê? Heranças abençoadas. Mas talvez nós não tivemos esse privilégio. Viemos talvez de famílias destruídas e tem heranças que precisam ser quebradas, ciclos que precisam ser rompidos. E quando Deus diz para Abraão, para Gideão, Gideão, vai nessa tua força, Gideão, Senhor, eu não posso ir nessa minha força, eu não posso feri-los porque eu sou o menor, a minha família é mais pobre. Deus fala para ele, vai nessa tua força porque eu serei contigo, eu hei de ir contigo, eu hei de ser contigo. E qual foi a primeira ordem que Deus dá para Gideão? Gideão, vai lá, pega aquele boi cevado do teu pai e derruba o altar que existia, um altar de idolatria. Eu achei o texto aqui, Juízes capítulo 6, no versículo 25, diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, forte num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com lenha que cortares do bosque. Deus fez uma grande obra através da vida de Gideão, mas antes Gideão teve que quebrar alguns ciclos e quebrar algumas heranças que vinham dos seus pais. Tudo que existia de legalidade que poderia impedir. Talvez você está nesse ano e você ainda não viveu a dupla honra, mas a partir de hoje, se existe algo impedindo, em nome de Jesus, nós nos levantaremos e isso será quebrado em nome de Jesus. Amém? E como isso acontece? Através do sangue de Jesus. Apocalipse 1, versículo 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel à testemunha,
o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando nós aplicamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares que não são convertidos, as maldições, as heranças, os ciclos são quebrados e a bênção do Senhor, que acompanha até 1000 gerações, começa a atuar nas nossas vidas. Amém? Mas você pode dizer: Senhor, pastor, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas aquela herança foi quebrada. Precisamos quebrar isso, precisamos tratar, precisamos apresentar diante do Senhor, reconhecer. Porque Abraão seguiu servindo a Deus, Isaac da mesma forma, Jacó temendo ao Senhor da mesma forma, mas algumas heranças não tinham sido quebradas. Gálatas 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem entendeu até aqui, diga amém. Se fosse fazer a leitura da sua família hoje, o que você falaria? Talvez você não teve o privilégio que o pastor Mauro teve, de ter um pai que plantou sementes boas e que os filhos colhem até hoje. Talvez ciclos da sua família, você acaba vendo ciclos de derrota acontecendo de geração em geração. Ciclos de depressão, ciclos de vício, de adultério, de miséria, dívidas, doenças, suicídio, divórcio, idolatria. Quais heranças precisam ser aplicadas? O sangue de Jesus. Em qual herança você precisa se levantar hoje como Gideão e quebrar essas heranças e ciclos? Quem quer se levantar como Gideão nesta noite? Fique em pé no seu lugar, por favor. Você foi chamado hoje para quebrar ciclos e heranças espirituais na sua família. Amém? Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. E essa vinda sua aqui à frente é para se levantar como Gideão e poder declarar sobre a sua família, sobre ciclos e heranças que você detectou, que acredita que talvez isso ainda esteja trazendo atrapalhos, e você hoje vai decretar isso na sua vida. Eu acredito que haverá libertação. Eu acredito que quando você declarar o sangue de Jesus sobre o seu familiar, algo acontecerá lá que pode refletir aqui nesta noite. Quem crê nisso, diga amém. É noite de quebrar ciclos. É noite de rejeitar algumas heranças espirituais que têm tido legalidades nas gerações que estão vindo, talvez na sua geração. E é através do sangue de Jesus, é através da presença de Jesus, é se levantando como Gideão. Existem altares na sua família, existem altares que precisam ser quebrados, altares levantados pelos seus pais, altares levantados pelos seus avós. E às vezes você diz: por que o meu familiar ainda não foi alcançado? Por que ele ainda está vivendo essa escravidão? Talvez porque ainda existam legalidades que o inimigo tem achado para vir e tocar nas nossas famílias, mas hoje cairá por terra em nome de Jesus. Ciclos serão quebrados, altares serão derrubados. Quero que você feche os seus olhos. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal
Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.